Me fala um pouquinho, só para a gente dar uma pincelada, esse estágio que você fez sanduíche nos Estados Unidos, como é que é a dinâmica disso? Como é que foi essa experiência? Conta pra gente. Foi incrível, foi muito difícil, né? Foi minha primeira vez morando nos Estados Unidos e a gente tem uma cultura muito diferente, né? Então, foi muito difícil por vários aspectos. Um deles foi um aspecto cultural, que eu tive que aprender a viver num ambiente norte-americano, que é muito diferente do nosso. Mas também, principalmente, porque tive um desafio intelectual muito grande. O que eu senti lá em Duke foi... Sabe quando você está jogando um campeonato internacional, que você vai para Roland Garros e aí você percebe que o nível das pessoas que estavam em volta no laboratório, o nível... não, os meus colegas de laboratório aqui no Brasil são tão competentes ou mais do que, sabe, não estou falando isso. São pessoas incríveis, super competentes, inspiradoras, que foram super importantes para a minha formação. Mas eu senti que tinha e até um nível de competitividade mais forte lá, né? Aqui a gente tinha um laboratório, o Vinícius, meu ex-orientador, ele é muito colaborativo, ele sempre, apesar dele ser um gênio, ele sempre tem essa ideia de que ele aprende com os outros. Então eu cheguei lá e não que as pessoas fossem, né, fechadas e tal, mas é um outro lance, assim, é uma outra pegada, é muito, muito pragmático, muito no ponto e alta produtividade, assim. Então foi muito bom para mim, que eu aprendi muito. Meu orientador lá, o Scott Huttel, ele era também uma pessoa super generosa e muito competente. Então foi muito legal, assim, para mim, do seu ponto de vista técnico, foi muito bom. Eu conheci pessoas muito queridas, que até hoje eu tenho como amigos lá. Aprendi a fazer, de limpar a sala do eye tracking, para ela estar limpinha quando o participante chegava. O eye tracking é monitorar o movimento ocular, né? Então, em inglês, tracker de traqueador, né, de acompanhamento. Então, o eye tracker é basicamente a gente conseguia entender para onde que a pessoa estava olhando e por quanto tempo naquele experimento. Isso foi a principal ferramenta com a qual eu trabalhei por lá. E assim, fazia de tudo, desde limpar o chão da sala até, né, a análise e a forma como analisar, escrever um artigo e tudo mais. Então eu aprendi muito, assim, com gente muito, muito boa também, muito competente. Foi um desafio muito grande, que eu tive que aprender a programar. Programar nunca foi uma coisa natural para mim. Gosto, né? Não é uma coisa... Me dói, programar me dói, mas eu aprendi, fiz o que eu tinha que fazer, foi bom. E foi uma experiência muito legal também, porque daí você... Parece que tem uma perspectiva diferente de carreira e de aprendizado também. Então foi muito bom. Conheci pessoas incríveis, com uma história de vida muito peculiar, assim. E só foi possível porque, na época, o governo brasileiro estimulava muito a ciência, né? Então eu ganhei 2 bolsas, na verdade. Eu tive que escolher entre 2 bolsas para ir para a Duke. Eu ganhei 2 bolsas. Então, hoje, né, eu tenho vários amigos. Eu tenho vários amigos que deixaram o Brasil, inclusive do mesmo laboratório aqui no Brasil, gente extremamente competente. Lá fora ninguém é burro, né? Que está em outros países atuando, porque aqui no Brasil, nos últimos anos, né, principalmente, investimento nisso está caindo para o zero. Então, tive muita sorte de viver num momento político em que isso não aconteceu. Isso, de fato, é uma pena, né? Porque os headhunters lá fora, eles estão de olho nas grandes mentes mundo afora, né? E o Brasil perdendo as mentes, ele perde ciência e tecnologia de longo prazo. Enfim, mas esse é outro... Só para finalizar no que você tinha me perguntado, como é que foi isso, essa história de Duke para mim, né? Então, eu estava durante o doutorado, eu poderia solicitar uma bolsa sanduíche, que era para ficar 1 ano fora. Eu fiz isso, então eu contatei o professor de lá, a gente pensou num projeto, ele, né, tem todo um processo burocrático de carta de recomendação, não sei o que, currículo e tal. Uma vez que você aceita, eu fui aceita por ele, daí eu pedi a bolsa, e aí a bolsa saiu, daí eu juntei meus trapos e fui para lá, fiquei 1 ano e pouquinho lá, bancada por essa bolsa, né, do CNPq. E lá eu desenvolvi um projeto de pesquisa. Então lá eu desenvolvi o projeto de pesquisa que a gente tinha desenhado, coletei dado, analisei dado.
ajudei colegas, fiz disciplinas, então eu tive acesso a todas as disciplinas que eu queria fazer na pós-graduação, na graduação também. Estudei técnicas que me interessavam, ajudei colegas em análise de dados, em coleta de dados também. Então, essa foi a dinâmica, né, do meu tempo lá em Duke. E quando você sai, o sanduíche é muito importante. Muito importante. Por isso que eu estou enfatizando que eu tive sorte, que é uma pena que hoje a gente não esteja assim no Brasil. Eu espero que isso mude logo. Porque o que o sanduíche permite pro pós-graduando, pro doutorando? Permite que o pós-graduando tenha uma formação de ponta, numa universidade de ponta, né? Que volte e traga consigo uma colaboração com o time de ponta lá fora. Quando você vai como sanduíche, você é obrigado a ficar de volta no país 2 anos. Você assina um contrato disso. Você não pode ir embora. Entendeu? Então, e essa ponte continua. Então, é um jeito incrível de você trazer competência acadêmica, de ciência para o Brasil, colaboração, então o número de patentes pode aumentar, descobertas científicas, e exploração, simplesmente, que é o que a gente precisa, né? A gente precisa... A ciência não tem que ter um fim por si só, a ciência é a ciência. Então, é super importante esse tipo de iniciativa, desse tipo de bolsa, né, de sanduíche durante o doutorado. E daí também dá uma perspectiva muito diferente para esse doutorando, que pode pensar num pós-doc fora, para voltar como um professor ou professora muito mais preparado e competente para tocar um laboratório de pesquisa, por exemplo.